Na aula anterior, nós inicializamos um projeto Express de forma manual, de forma que basicamente eu tenho uns snippets de códigos JavaScript configurados no meu editor de código-fonte que me permitiram gerar o código base de uma aplicação Express. Para facilitar, existe um gerador de aplicações Express que é conhecido como Express Generator. E ele basicamente é um pacote NPM que vocês podem utilizar para inicializar os projetos de vocês. A princípio eu estou apresentando para vocês a página, ele vai permitir vocês utilizarem um comando chamado Express que vai gerar o projeto de vocês e vocês inclusive conseguem configurar alguns detalhes desse projeto que é gerado. Os projetos gerados pelo Express Generator normalmente eles vão ter uma estrutura similar ao que eu estou apresentando para vocês no slide, com uma pasta bin, que ela armazena um conjunto de scripts que são gerados pelo Express e que normalmente nós não alteramos, uma pasta public, que é uma pasta que ela vai conter os arquivos estáticos da sua aplicação, né? Os arquivos estáticos vão ser configurados para serem direcionados para essa pasta, uma pasta de rotas, uma pasta de views, que vai armazenar os nossos templates, um arquivo principal, que é o arquivo app.js, e o package.json. O arquivo principal, que é o app.js, ele vai ser gerado com um conjunto de linhas de código similar ao que eu estou mostrando para vocês no slide. E ele contém muitas informações a mais do que os códigos da Express que nós geramos até agora. Vamos tentar observar linha a linha o que está acontecendo ali, né? A primeira parte que eu gostaria de destacar é essa parte que eu destaquei em vermelho, né, que ele faz chamadas ele pega, na verdade, o objeto Express, né, que é o app, e ele seta o motor de view, as views, ele seta um logger, ele seta uma feature ali que chama express.json, seta um conjunto de parâmetros de parser e um conjunto de arquivos estáticos. Nesse momento, a gente já consegue entender mais ou menos o que se passa nesse trecho de código, tá? Que basicamente é um trecho de código que ele representa a configuração do Express. O Express, especificamente, ele segue uma arquitetura um pouquinho mais elaborada, que ela é baseada no uso de middlewares. E esses middlewares são camadas de códigos que elas vão afetar toda a requisição e toda a resposta HTTP, né? Então, toda vez que chega uma requisição HTTP numa aplicação Express, essa requisição ela passa por um conjunto de middlewares e esses middlewares eles são capazes de fazer um parse das informações que são recebidas ou decodificação das informações recebidas, podem fazer logs, entre outras informações. Essas linhas destacadas nesse código gerado pelo Express Generator, elas são linhas que configuram basicamente esses middlewares para serem utilizados para a aplicação. Depois de passarem pelos middlewares, né, esses middlewares eles podem alterar a requisição, a resposta, entre outras informações. O resultado da execução desses middlewares é passado para as regras de roteamento que nós definimos dentro do Express. E depois, quando a gente chama o render, basicamente é gerada a página HTML. Essa é a arquitetura base do Express. Uma outra parte que eu gostaria de destacar nesse código gerado são essas partes geradas em vermelho, em que vocês podem observar que ele faz uma chamada, na verdade ele faz um require, né, da pasta routes, né? Esta pasta routes, ela armazena um conjunto de rotas da aplicação. Anteriormente, nos códigos que nós geramos, que eu gerei manualmente, na verdade, nós trabalhávamos com a ideia de definir as rotas da nossa aplicação Express dentro do arquivo principal Express, que basicamente seria dentro desse arquivo mesmo. No entanto, existem mecanismos que permitem que a gente coloque as nossas rotas em arquivos separados, para tentar melhorar a organização, né? Eventualmente nós vamos implementar algumas aplicações que fazem uso de um número razoavelmente grande de rotas. Nesse tipo de cenário é interessante a gente tentar distribuir as rotas, a definição das rotas entre diferentes arquivos. E essa é uma das formas de implementar esse recurso, né? De forma que basicamente no começo ele faz o require dos roteadores e depois ele configura esses roteadores junto com a nossa aplicação Express instanciada. O intuito desses arquivos roteadores é definir rotas específicas para os paths que foram utilizados na configuração. Nesse cenário eu tenho o index router que foi configurado para o path barra
e eu tenho users router que foi configurado para o path users. E eu consigo definir regras de roteamento específicas para cada um desses dois cenários. A implementação dessas classes routers, elas vai seguir basicamente o que eu estou mostrando no slide, que eu vou fazer o require do express, a partir do express eu vou recuperar o router, e com o router eu vou conseguir definir regras de roteamento específicas para cada um desses elementos. Esses routers que eu estou apresentando para vocês são routers que já são gerados automaticamente pelo Express Generator, e vocês podem fazer uso, vocês podem aumentar o número de routers e colocar, entre outras melhorias de código, para quando vocês estiverem implementando as aplicações de vocês. O router, é importante vocês observarem que ele segue a mesma estrutura da definição de regras de roteamento que nós utilizávamos diretamente com a variável app, né? Que, primeiramente eu tenho a definição do método HTTP sendo utilizado, depois eu tenho o path definido, né, que a princípio ele definiu como barra, sendo que ele está definido a partir do user, e eu tenho uma callback que eu chamo, que ela vai ser a função que vai ser chamada quando chegar uma requisição HTTP direcionada para essa regra de roteamento. Dentro do router, vocês podem observar que ele faz uma chamada ao mecanismo de template de forma similar ao que nós observamos, ao que nós implementamos nos nossos códigos até agora. Por fim, no arquivo principal gerado pelo Express Generator são realizadas múltiplas chamadas ali, como é o caso, vocês podem verificar que ele faz duas chamadas de app-use, ele define um monte de regra ali, de roteamento, na verdade, de como tratar informações de erro, né? Quando acontece um 404, por exemplo, né? Quando acontece um erro de not found, e quando acontece um erro por parte do servidor também, ele tem formas de imprimir essa mensagem no navegador ou definir se isso daí vai aparecer apenas no console. Adicionalmente, o Express ele trata-se de uma aplicação e ela na verdade implementa vários recursos de forma fragmentada, e esses recursos normalmente eles são implementados como middlewares, que podem ser importados e utilizados dentro da aplicação, seguindo a estrutura de middlewares da arquitetura principal do Express. Nesse slide eu apresento para vocês um conjunto de middlewares já disponíveis pelo Express que vocês podem utilizar. Cada um deles implementa diferentes funcionalidades. Ele permite fazer parte do body de uma requisição HTTP, comprimir requisições HTTP, utilizar sessões, utilizar o protocolo do CORS nas suas aplicações, implementar o upload de arquivos, entre outras funcionalidades que vocês podem estar utilizando.